Neste vídeo, vou contar-lhe sobre as 7 regras para o tratamento rápido e eficaz de uma infecção viral respiratória aguda, simplesmente infecção respiratória viral aguda. Esses métodos são adequados tanto para adultos quanto para crianças. As regras se baseiam nos princípios de funcionamento do sistema imunológico. E se ajudarmos nosso sistema imunológico, em vez de prejudicá-lo, a saúde não demorará a chegar. Então, a primeira regra é a criação de condições ideais que nos cercam para que nosso sistema imunológico funcione corretamente. E, acima de tudo, nossa imunidade local nos protege. Na fronteira de nossos ambientes, em nossas membranas mucosas, que são as primeiras a serem atingidas por partículas virais. E eu nunca vou deixar de mencionar que quanto mais úmidas são nossas membranas mucosas, nossas vias respiratórias, melhor funciona a nossa imunidade local. Porque nossas células imunes e anticorpos, eles também flutuam nesse muco que cobre nossas membranas mucosas. E quanto mais anticorpos e células imunes neste muco, melhor funciona a imunidade local. Mas se o muco se torna viscoso, as células imunes e os anticorpos têm dificuldade em entrar nele, e eles praticamente não se movem lá. Portanto, crie condições em suas casas para que as membranas mucosas não sequem. A temperatura não deve exceder 21 graus Celsius durante a doença. A umidade jamais deve ser menor. A temperatura pode ser reduzida cobrindo os radiadores e a umidade aumentada com um umidificador. Se você não tem um umidificador, pode molhar toalhas, pendurá-las na bateria e assim aumentar a umidade em seu quarto. Mas certifique-se de seguir essas duas condições, temperatura e umidade, para se recuperar mais rapidamente. Segunda regra, beba o máximo de líquidos possível. É melhor beber água potável comum. Este princípio é baseado no fato de que quanto mais bebemos, mais água temos em nosso corpo e mais água chega às nossas membranas mucosas. E o muco, no qual flutuam anticorpos e células imunes, que cobre nossas membranas mucosas das vias respiratórias, torna-se úmido e cria condições ideais para que esses anticorpos e células imunes flutuem nela e nos protejam dos vírus que entram em nosso corpo. Além disso, se bebermos muitos líquidos, nosso sangue será filtrado mais rapidamente e as toxinas serão eliminadas mais rapidamente. Essas toxinas serão excretadas com a urina, pois sabemos que quanto mais bebemos, mais urinamos, então bebemos água e nos livramos da intoxicação. Vamos adiante. Para reforçar a primeira e a segunda regras, podemos adicionalmente hidratar nossas membranas mucosas, ou com a ajuda de sprays com água do mar, que podemos usar para limpar o nariz, até mesmo a garganta. Existem sprays com água do mar, inclusive para a garganta. A hidratação também pode ser feita com a ajuda de um inalador. Os melhores para isso são os inaladores ultrassônicos compressores, nos quais você pode despejar água mineral salgada, por exemplo, de uma ampola, ou uma solução salina normal. E se você hidratar adicionalmente suas membranas mucosas, já sabe que sua imunidade local funcionará muito mais rápido e eficientemente. Regra 4. Não se pode baixar a temperatura abaixo de 38,5 graus. Não se pode baixar a temperatura abaixo de 38,5 graus. Por quê? Porque hoje estamos falando com você sobre a infecção viral respiratória aguda. E a imunidade antiviral é fundamentalmente diferente da imunidade que luta contra as bactérias. E os interferons desempenham um papel muito importante na luta contra os vírus. São substâncias que retardam o desenvolvimento intracelular do vírus e melhoram a penetração das células imunes nos focos de inflamação. Portanto, para que nossos próprios interferons se formem ativamente, o corpo aumenta a temperatura. Portanto, se você tem sintomas de uma infecção viral respiratória aguda, por favor, aguente um pouco e não baixe a temperatura abaixo de 38,5 graus. Regra 5. É o uso de medicamentos antivirais. Há discussões muito acaloradas sobre este assunto, porque metade dos especialistas acredita que esses medicamentos não funcionam e que é um desperdício de dinheiro. Metade dos especialistas crê que prescrever antivirais é obrigatório e absolutamente necessário.
Na minha prática, eu uso medicamentos antivirais, mas não em todos os casos. Normalmente, prescrevo esses medicamentos se o paciente apresenta alta temperatura corporal, se ele apresenta sintomas, por exemplo, de gripe, para a qual existe um medicamento antiviral cuja eficácia foi comprovada, o Tamiflu. Nesse caso, provavelmente haverá um benefício comprovado e eficaz deles. Também prescrevo medicamentos antivirais para crianças que têm rinite alérgica, porque seu sistema imunológico reage de forma inadequada às partículas virais e ocorrem certas reações alérgicas que intensificam a secreção e criam condições nas quais o vírus pode permanecer por um longo tempo nas membranas mucosas da criança. Por isso, para crianças com sintomas de infecção respiratória aguda desde o primeiro dia, que têm rinite alérgica, eu prescrevo medicamentos antivirais, mas não os prescrevo por muito tempo. 2 a 3 dias são suficientes, porque a maioria desses medicamentos são interferons ou indutores de interferon. E sabemos que 2 a 3 dias após uma infecção viral, nossos próprios interferons começam a se formar. Então, se eu prescrevo esses medicamentos, é por no máximo 2 a 3 dias. Regra 6. É o uso de vitaminas que os vírus temem. E, recentemente, especialmente na luta contra o coronavírus, 2 vitaminas se destacaram muito. São a vitamina e a vitamina. Eu recomendo que os adultos consumam a vitamina em doses de 3.500 a 4.000 unidades. Para as crianças, ajustamos a dose dependendo da idade. Eu prescrevo a vitamina C para adultos em doses de 1.500 unidades. Também ajustamos a dose individualmente para as crianças. Eu recomendo tomar essas vitaminas durante toda a doença, enquanto os sintomas persistirem. Mas a vitamina pode ser continuada por um longo período de tempo, especialmente em doses preventivas, para manter o corpo e para manter a imunidade. Regra 7. Este é o tratamento obrigatório para sintomas adicionais de infecção viral respiratória aguda. Por exemplo, coriza, dor de garganta, dor de ouvido. Muitos pacientes, por exemplo, durante uma infecção respiratória viral aguda, não tratam completamente o nariz escorrendo. E realmente, em alguns casos, isso é correto, porque se o paciente está bem com o funcionamento do sistema imunológico local, se ele não tem problemas crônicos com o nariz e a garganta, então o nariz escorrendo realmente passará por si só. Mas, se o seu nariz frequentemente fica congestionado, a garganta frequentemente dói, otites frequentemente ocorrem, então o ouvido, a garganta e o nariz com certos sintomas definitivamente precisam ser tratados para evitar complicações. Você não precisa esperar até que comece a ter pus. Alivie o congestionamento nasal, alivie o processo inflamatório, elimine os vírus e bactérias excessivos para reduzir a carga antigênica. Se sua garganta dói, comece a gargarejar com antissépticos seguros e use medicamentos locais, por exemplo, à base de lisozima. Se a sua orelha começar a doer nessa situação, provavelmente é apropriado procurar um médico para escolher o tratamento ideal, porque a orelha é um órgão que precisa ser tratado de maneira qualitativa e eficaz. De qualquer forma, sempre recomendo aos meus pacientes que tratem os sintomas relacionados ao nariz e à garganta, talvez até sem qualquer sobrecarga química, mas sempre prescrevo algum medicamento mínimo. Trate corretamente a infecção respiratória viral aguda e então tudo ficará bem, você se recuperará rapidamente. Nos vemos, até mais.